Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Agora comigo, as aulas de língua portuguesa. Vamos começar a aula de hoje, língua portuguesa, 8º ano, introdução ao módulo 2. O que nós iremos falar nessa aula, além da introdução ao módulo 2? Nós iremos começar o nosso módulo 2 do livro de vocês e também falar um pouco sobre o que é notícia, o conceito de notícia, tá? Aí no livro de vocês, na página 10, está aí dessa forma, com essa cor azul, com um olho bem no centro, mostrando inúmeras imagens, certo? Aí, na página 10 diz o seguinte: saber o que acontece no mundo em que vivemos é muito importante, pois nos torna cidadãos mais conscientes. Hoje em dia, as informações chegam até nós por diversos meios e é nosso dever refletir sobre o que lemos e ouvimos. O nome do capítulo é Informe-se, É um assunto bastante interessante, que a gente percebe que a informação é um meio muito importante para que a gente possa se manter conectado ao mundo, através das informações, através do que está acontecendo nele, É bastante importante nós sabermos, estarmos informados sobre tudo, ou pelo menos quase tudo, para que a nossa opinião venha a engrandecer, o capítulo nacional. Nós sabemos muito bem, que se manter informado é bastante importante, tanto para si quanto para a sociedade em que vivemos, É a partir da informação que a gente tira, proveito, nos mantendo informados e nos ajudando a nós e a nossa família no que diz respeito a ter opinião sobre tudo o que está acontecendo, certo? Aí, já na página seguinte, que é a continuação dessa imagem, a gente pode observar aí um olho, e esse olho está olhando para várias imagens ao mesmo tempo, Várias, digamos assim, janelas abertas ao mesmo tempo, E existem algumas perguntas que nós iremos conversar um pouquinho. Letra A. Que relação é possível estabelecer entre esta imagem e a forma como as informações chegam até nós atualmente? Então, crianças, como vocês podem observar, nós temos um olho no centro e várias janelas abertas ao mesmo tempo com imagens diferentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade das informações é bastante grande. Não tem como sabermos de tudo ao mesmo tempo, a todo segundo, porque com a criação da internet, a velocidade das notícias que vem chegando a todo momento é bastante grande. Então, não tem possibilidade de você estar atento a tudo a todo milésimo de segundo, certo? Mas isso não quer dizer que nós, por conta disso, não possamos estar sempre informados sobre aquilo que está acontecendo. Pelo menos uma vez por dia você ir lá num site eletrônico, um site seguro, um site de um jornal importante, você ir lá saber das principais notícias, é sempre bastante importante, assistir um jornal. Se você não tem muito acesso à internet, você está olhando os jornais, tanto os jornais locais, para você saber o que está acontecendo na sua cidade, quanto também os jornais nacionais que existem aí em todas as emissoras de televisão, para que você possa estar bastante informado sobre isso. Só que essa imagem também, ela reflete o perigo que essas notícias que chegam a todo momento podem nos causar. Por quê, professora? Porque existem notícias verdadeiras e notícias falsas, as chamadas fake news. E a internet, ela ainda é um meio bastante complicado em relação a isso, certo? Existem notícias que você acha que é verdade e na verdade não é. Então, você não deve estar compartilhando mensagens, notícias que você não tem certeza que é verdade. Até porque isso pode afetar o noticiado, isso pode levar a constrangimentos. Então,
Você deve evitar esse tipo de coisa, ok? Na letra B diz assim: quais meios de comunicação você utiliza para se manter informado? Eu já falei alguns aqui, né? A questão de um celular, notebook conectado à internet. Nós temos também os telejornais, a televisão, né? Que transmite os telejornais, os jornais impressos, que ainda são utilizados, mas nem tanto, né? Utilizado mais os jornais online, né? E assim são inúmeros outros meios de comunicação. Na letra C diz assim: que tipo de notícia mais chama a sua atenção? Comente com seus colegas. E aí, crianças, comentem aí entre vocês, entre os parentes de vocês, já que nós não podemos ainda estarmos juntos, né? Vocês com os colegas de vocês e a gente com vocês, não podemos ainda estarmos juntos. Mas quais são aí as notícias que vocês mais gostam de ver? As notícias dos seriados que estão chegando a todo momento, sobre esportes. Quais são as notícias que vocês mais gostam? Aí, na página 12, acompanhe no livro de vocês. Na página 12, nós temos o texto: França quer banir veículos movidos a diesel e gasolina. Eu vou fazer leitura rápida aqui com vocês sobre esse texto, para a gente poder entender um pouco mais sobre o gênero textual que nós iremos falar a seguir. França quer banir veículos movidos a diesel e gasolina. A França vai acabar com a venda de veículos movidos a gasolina e diesel no país até 2040. O projeto faz parte dos planos do presidente francês Emmanuel Macron de tornar o país neutro em emissão de carbono até 2050. A iniciativa integra uma série de medidas que seguem o Acordo de Paris, um documento histórico assinado em 2015 por 195 países que se comprometeram a combater a mudança do clima na Terra e reduzir o aquecimento global. O projeto vai incentivar fabricantes a desenvolver carros movidos a combustíveis como eletricidade e hidrogênio e dar descontos para quem trocar o carro atual por um elétrico. A venda de carros elétricos ou híbridos que têm dois motores de combustão e elétrico tem aumentado na França. Em 2016, dos 2 milhões de automóveis vendidos no país, apenas 4% eram dessa origem. Até março deste ano, as vendas aumentaram 25%, porém veículos a diesel e a gasolina ainda representaram cerca de 95,2% do total, enquanto os elétricos têm apenas 1,2% e os híbridos 3,5%. Vários países europeus já anunciaram planos de reduzir a quantidade de carros a gasolina e diesel. Holanda e Noruega desejam interromper a venda de veículos a combustão até 2025, enquanto a Alemanha quer 1 milhão de carros elétricos circulando no país até 2020. O Reino Unido também anunciou que quer proibir a venda de veículos novos movidos a gasolina ou diesel a partir de 2040 e que pretende tirar todos esses carros das ruas até 2050. Certo? Observem aí que esse gênero textual, ele está fazendo o quê? Ele está informando a população que gosta desse tipo de gênero o que está acontecendo em um país, certo? Qual é o gênero textual que acabamos de ler? Esse texto é uma notícia. Vocês podem acompanhar aí na página 17, que a definição de notícia também está aí nessa página, ok? Notícia é um gênero textual jornalístico informativo que trata de assuntos ou temas reais, atuais ou que ainda vão acontecer, vinculado em jornais, revistas, telejornais, rádio e internet. Sua linguagem deve ser clara, objetiva e de fácil compreensão. Em sua composição estrutural, costuma apresentar manchete, linha fina, lead, informações mais detalhadas e aprofundadas nos parágrafos posteriores, além de recursos visuais que auxiliem seu entendimento. Então, crianças,
esse texto que nós acabamos de ler é uma notícia, certo? É uma notícia que está acontecendo na França, e a gente percebe que em alguns trechos a gente consegue perceber de coisas que ainda vão acontecer, né? Ele fala na questão de carros de emissão de carbono, que ele quer eliminar esses carros, né, movidos a diesel e a gasolina até 2050. Então é uma notícia futura, né? Ele lançou essa notícia, né, de acordo com que é o desejo que a França tem de fazer essa eliminação desses carros para diminuir a emissão de gás carbono, já que a França ela assinou um tratado, assim como 195 países que pretendem diminuir ou mesmo acabar a emissão de carbono até 2050. Então, essa notícia é uma notícia, né, em relação ao meio ambiente, uma notícia bastante importante, e que a gente percebe que ela ele é um texto pequeno, né? Também a gente percebe que ela tem uma manchete, né? A manchete, ela é o título, né, do texto. Ele vem de uma forma a chamar a atenção do leitor, né, com letras maiores que as letras do texto. Ela vem também em negrito. O que é negrito? Quando as letras têm um preto com uma força maior, né, com uma letra maior e com a força também maior, certo? Então, essa é a manchete. A chamada como eu posso dizer para vocês, como a notícia vai ser vinculada para o público. É a primeira chamada. França quer banir veículos movidos a diesel e a gasolina, certo? Isso vai chamar a atenção das pessoas para que elas possam ler esse texto, né? Elas são veiculadas aonde? Em jornais, em revistas, telejornais, rádio e internet. Então, você poderia encontrar esse texto tanto em jornais, quanto em revistas, também quanto na internet, né? A sua composição estrutural costuma apresentar a manchete, né, como eu acabei de falar, a linha fina, lead e informações mais detalhadas, aprofundadas nos parágrafos posteriores. Então, nós vamos ver mais à frente o que significa a linha fina, o lead, né, para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse gênero. Mas o objetivo dele é bem claro. O objetivo dele é de informar a população sobre os temas, né, que estão acontecendo no mundo e também aqueles temas que ainda vão acontecer. O desenvolvimento da notícia é composto de duas partes, o lead e o corpo da notícia. O que seria o lead, né? Vamos explicar um pouquinho para vocês, né, a parte do lead e do corpo da notícia. Mais à frente nós vamos falar sobre a linha fina, certo? O lead é uma espécie de resumo no qual o leitor obtém informações relacionadas a questões como o que aconteceu, quando, onde, como, por quê e quem estava envolvido. E no corpo da notícia, o leitor encontra informações mais aprofundadas e detalhes sobre o fato noticiado. Então, dentro dessa notícia aqui, a gente consegue encontrar o lead bastante evidente, né? Porque o lead, ele pode estar composto dentro do texto inteiro. Porque o lead, a parte, né, do texto que responde a todas essas perguntas, o lead, ela não está apenas em um pequeno trecho, ela responde, né, a todas essas perguntas, e essas perguntas elas podem estar espalhadas durante o texto inteiro. Então a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, certo? E o corpo da notícia, que é a parte do texto que fala um pouco mais de detalhes sobre o fato que está acontecendo, porque a gente consegue perceber nesse texto aqui também sobre o corpo do texto, que ele fala mais sobre a questão do tratado, sobre o projeto, né, que visa a diminuição dos carros
Então, essa parte que está falando mais sobre isso, de uma forma mais aprofundada, é o corpo da notícia, ok? E para a nossa atividade de casa, nós temos aí o livro páginas 12 a 17. Não se assustem com a quantidade de páginas, é porque o exercício ele está composto por todas essas páginas aí. Começa com um texto e a interpretação desse texto carrega todas essas páginas aí, mas a atividade não é uma atividade muito extensa, vocês conseguem responder ela muito bem, ok? Com a explicação que eu acabei de dar para vocês. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar aí indo no meu WhatsApp, me chamando no privado, que eu esclareço qualquer dúvida que possa ter ficado em relação a esse assunto, né, que foi a introdução do módulo 2, que é a produção textual que vocês vão estar estudando nesse módulo, né, uma das, desse módulo. E também a questão da notícia, como que a gente consegue identificar uma notícia, né, quais são os meios de comunicação que a gente encontra a notícia e assim sucessivamente, ok? Qualquer dúvida eu estou por lá. Até a próxima aula.